apresentação que eu preparei para vocês aqui é uma apresentação sem slides. Tem algum problema? Então, assim, eu vou ler algumas considerações que eu fiz acerca do tema, mas fiquem à vontade, vocês me escutam bem? Ok. E fiquem completamente à vontade para, se quiserem falar, sei que tem uns 10 minutos, né, de acréscimo, mas deixo livre para quem quiser comentar antes, tá? Então, o tema é filosofia na escola, subversão, liberdade e criação. Então, eu inicio esse tema a partir de questionamentos que vêm de incômodos na educação mesmo, a partir da minha história com a educação, que é o que pode a filosofia na escola? Qual filosofia estamos fazendo e para quem? E qual é o papel da filosofia? E, assim, esses três questionamentos, eles culminam num quarto questionamento, que é como resistir aos afetos tristes que nos tiram a potência de ação para resistir, lutar e criar na educação, né? E aí eu pensei isso pensando em todos esses movimentos políticos e diante das circunstâncias que nós nos encontramos atualmente, onde a filosofia, ela perdeu muito espaço nas escolas, e essas perguntas, elas vão se fazendo não somente necessárias, mas urgentes, né? Então, seguindo essas questões e tantas outras que vão decorrer dessas 4 questões, esse trabalho, ele pretende pensar o ensino de filosofia e os movimentos históricos que influenciaram as direções desta, enquanto disciplina na educação básica, a partir da perspectiva da filosofia da diferença, dialogando com o pensamento de alguns filósofos, como Foucault, Deleuze e Guattari, principalmente, esses 3 filósofos, mas dentre outros também. E no intuito, né, de construir caminhos possíveis mesmo para a criação de práticas de resistência, de luta, e insistir na mudança desse atual cenário, nessas práticas de resistência e de criação do novo. E tecendo essas práticas de resistência no campo da micropolítica, atuando na sala de aula através dessas micropolíticas, nessas mais simples ações cotidianas, e reivindicando esse direito primordial, que é o de pensar, o de criar na educação, de uma filosofia que nos permita pensar, criar, né? E tudo isso por quê? Para que haja vida ao invés de tanta sujeição, que é o que nós temos, né? Sobretudo após 4 anos de desgoverno. Então, essa liberdade de inventar novos mundos, chamando professores, estudantes, essa potência de uma educação para uma vida afirmativa, de resistência, de criação, e que permita o acontecimento, também que não seja somente aquela educação numa perspectiva de uma educação bancária, conteudista, com treinamentos para provas, pensando em índices, mas uma educação que venha, uma filosofia na educação que venha subverter essas lógicas, né? Uma lógica da sociedade de controle, que é um conceito que Gilles Deleuze traz em um de seus textos, pensando a biopolítica e como agora uma forma muito mais eficaz de exercer esse poder, de exercer esse controle das nossas vidas. Então, assim, fazendo um breve regresso, né, na história da filosofia enquanto disciplina, enquanto componente curricular, olhando para a própria legislação, esse componente que já tinha uma carga horária mínima, né, de 50 minutos hora aula, e isso considerando o currículo de alguns estados, como aqui no Ceará, 50 minutos hora aula, e considerando, né, que nos últimos anos, ainda com a nova reforma, com essa onda reformista, ela perdeu ainda mais espaço,
deixando de ser um componente obrigatório, em detrimento do surgimento de novos componentes, como o projeto de vida, né, que chega com essa proposta inovadora, mas, na verdade, de novo, não tem nada, e nós sabemos que isso tudo tem uma correlação com ecos de propostas desenvolvimentistas, como aquela onda do milagre econômico da ditadura militar. Então, na verdade, é um reviver de certos ideais militaristas, principalmente. Então, assim, considerando tudo isso, é como se a filosofia sempre tivesse que justificar a sua presença na escola. Por isso que eu faço questão de abordar esse tema, como filosofia na escola. Porque a luta é muito grande para mantê-la, né? E quando a gente observa a história, numa breve análise da história, é possível ver essas descontinuidades da filosofia enquanto componente curricular. Então, assim, nesse momento, né, justamente onde nós estamos saindo, né, desse momento de reformas que mudou a face da educação brasileira, principalmente do ensino médio, através da medida provisória 746, né, que reformou o ensino médio, e em concomitância com a emenda constitucional, que criou um teto de gastos públicos, né, que é a famosa PEC de 55, a PEC da destruição, e isso tudo trouxe muito impacto, né, para a educação, e inclusive ao longo de 20 anos, né, com congelamentos de gastos ao longo de 20 anos, como previsto no texto. Então, essas medidas, elas trouxeram prejuízos incalculáveis à educação, né, como a inviabilização, por exemplo, e assim, um dos mais catastróficos, que foi a inviabilização do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, elaborado durante o governo da então presidenta Dilma Rousseff, em 2014, e tentando retomar aqui de onde eu parei. Boa noite, professor Dalton, boa noite a todos, mais uma vez. Eu estava apresentando o tema, né, da minha apresentação Filosofia na Escola, Subversão, Liberdade e Criação. E aí, como eu já tinha um tempo, né, de apresentação, eu vou dar continuidade aqui, a respeito dessas questões técnicas, acontece mesmo. Então, assim, eu estava fazendo um breve histórico, né, pensando a trajetória da filosofia como componente curricular na legislação brasileira, analisando a própria legislação, e pensando a questão da carga horária, os 50 minutos hora-aula, e que já eram poucos, e nós estamos vivendo um momento em que a filosofia perdeu bastante espaço na escola, estamos nesse processo de retomada, ainda não sabemos como vai ser, mas, enfim, atualmente a realidade é que nós, através dessa onda reformista, perdemos bastante espaço, né, na escola, e uma onda reformista que caminhou junto com um projeto que nós sabemos, né, como, por exemplo, com a história PEC 55, que teve grandes impactos sociais na educação, com prejuízos incalculáveis, né, como a inviabilização do Plano Nacional de Educação, que foi elaborado ainda no governo de Dilma Rousseff, em 2014, e que não pôde ser implementado porque esse plano entrou em choque com esses objetivos da PEC 55, exatamente porque o plano previa o aumento de investimentos graduais na educação por um período de 10 anos, quando a proposta da PEC trouxe exatamente um congelamento, né, de investimentos na educação por um período de 20 anos. Então, assim, é um processo de desmonte que foi se intensificando ano após ano,
ano após ano, e que teve seu ápice nos anos seguintes, com o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, onde esses investimentos tiveram a maior queda desde 2010, uma queda muito expressiva. Então, assim, não é novidade e nem segredo a clara perseguição de certos grupos políticos das ciências humanas. Então, e a arte, e a todas essas formas de tentativa de imposição, isso tudo é fruto, né, de tentativas de imposição de um pensamento hegemônico, bem típico desses regimes autoritários que são geralmente nutridos, né, com ideias como a exaltação à moralidade, utilitarismo, perseguição ao diferente. Entretanto, a gente está se detendo aqui hoje à filosofia, até por impossibilidade de fazer análises tão amplas. Mas filosofia é a nossa área, né? Então, assim, pensando a questão da filosofia, é que é necessário fazer esse breve regresso, até porque, como eu falei inicialmente, todo esse processo que nós estamos vivendo atualmente, e que acredito estamos saindo, assim espero, ele caminha com uma agenda muito antiga, com uma proposta muito antiga, que muito parecida com as ideias desenvolvimentistas do período da ditadura militar, né? Então, essa trajetória cheia de descontinuidade, marcada por essas descontinuidades, né, ela é necessária de ser analisada, mas no intuito mesmo de reivindicar essa presença, que em 2008 foi uma presença retomada no governo do então presidente Lula, né, como componente curricular obrigatório. Entretanto, ainda assim, considerando a carga horária, né, do meu estado, que é o Ceará, ainda é mínima. 50 minutos hora aula é muito pouco. Eu reivindico isso em todas as situações que eu posso, porque no momento que nós estamos, é muito, né? Mas a gente não pode tomar por base o mínimo. Então, assim, toda esse caminho, né, é possível constatar, então, o quanto a filosofia passou por apagamento, e muitas vezes sendo relegada a subtema, e muitas vezes também sendo associada à moralidade, que visava atender objetivos de uma sociedade comandada por ideais positivistas e delineada fortemente por esses rumos econômicos que buscaram sempre ditar os caminhos do pensamento educacional brasileiro. Então, de modo algum, a educação é um campo neutro, né? Vale ressaltar. A exemplo disso, nós temos as disciplinas como a SPB, a Organização Social e Política do Brasil, e a Educação Moral e Cívica, né? Que era a MC, que foram instituídas em caráter obrigatório, como disciplinas e também como práticas educativas em todos os graus e modalidades de sistemas do ensino do país, né, no ano de 1969. Então, exatamente quando se deu início a uma nova etapa da ditadura militar no Brasil, que é o período considerado como os anos de terror, que vai durar até 1978. Então, que foi durante, por exemplo, o governo do presidente Costa e Silva, né, que intensificou esses ataques, deixando como a marca, né, o regime absolutista, a concentração de poderes, atos truculentos, autoritários, como a manutenção do fechamento do Congresso, obviamente, a aposentadoria e a perseguição de intelectuais, como Caio Prado Júnior, Florestan, e a cassação de mandatos políticos de quem era contrário ao regime, né. E vale destacar também, assim, alguns pontos desse decreto, né,
do artigo 2º, que traz no seu texto um caráter impositivo e de forte apelo à moralidade, pautada nos valores cristãos como justificativa e orientação do projeto de poder que se colocava em curso. Então, que ia falar da educação moral, no artigo 2º já vai falar da educação moral e cívica, né, apoiando-se nas tradições nacionais. Então, tudo isso, essa análise, né, desses episódios nefastos, nos mostra o quanto esses ecos estão presentes na atualidade, estiveram mais ainda, né, mas ainda estão, considero, e motivados por orientados pelos mesmos velhos discursos de exaltação ao autoritarismo. E o mesmo tripé, no mesmo tripé, sustentado naquele mesmo tripé, Deus, pátria, família, né? Presente naqueles discursos de parlamentares que votaram a favor do golpe, que retirou o presidente, e que em momentos mais trágicos e marcantes, né, da história da política brasileira, fez o Brasil mergulhar numa crise ética, estética e política sem precedentes. Então, assim, a perseguição à filosofia caminha junto a toda essa agenda, a todo esse conjunto extremamente autoritário, extremamente obscuro, e marcado por mortes, deixando um rastro de morte, morte inclusive do pensamento, morte da criação, morte da possibilidade de vida na escola, que é o intuito desse trabalho, né, de trazer a filosofia, de pensar a filosofia na escola, as questões iniciais que eu pontuei lá, né, no começo da apresentação. O que pode a filosofia na escola, né? Qual filosofia estamos fazendo e para quem? Filosofia, penso eu, pode muito, não com intuito salvacionista, mas certamente a filosofia tem esse poder, essa potência de vida, de afirmação, de vida no sentido de afirmação mesmo, como potência, e como o poder, a potência de questionamento da realidade, de diagnóstico do presente, e óbvio, tudo isso com vistas de uma vida livre, de uma vida mesmo de arte, de uma vida onde seja possível viver e não somente servir, porque, afinal de contas, esse modelo de ensino que nós temos é um ensino que está formando para quais objetivos? Quando nós analisamos o documento da BNCC e vemos o termo empreendedorismo citado no corpo do texto em algumas diversas vezes, então, isso tudo caminha para qual objetivo, né? Então, é momento, penso eu, de uma filosofia que se insurge e que subverte essas lógicas, uma lógica, inclusive, de soberania, sabe? Uma lógica de controle mesmo, como afirma o filósofo Achille Mbembe, um pensamento de controle a tal ponto de controlar a vida de quem vive e quem morre, né? Que é a expressão máxima da soberania. Então, assim, nós podemos questionar, então, qual é esse projeto de sociedade dos que defendem esse ensino médio, pensando no ensino médio, e não somente o ensino médio, pensando a educação básica como um todo, que é uma educação extremamente agora atrelada a índices, né? Índices, verbas e toda essa questão. Então, qual é o projeto de sociedade que defende desses que defende esse ensino orientado para o utilitarismo e a subserviência? Eu já falo isso respondendo, né? É uma produção mesmo de corpos dóceis,
e mão de obra, e é até difícil falar disso. Então, assim, mas é preciso analisar esse currículo com vistas de resistir, com vistas de luta. É uma tentativa mesmo, uma proposta e um chamado a essa luta, que é o que nós estamos fazendo aqui, estudando, militando, que pensar também é uma forma de militar, né? Então, quando a gente pensa, né, nesse tema que faz a defesa do ensino de filosofia na escola, esse tema por si já, no atual momento, agora não tanto, né, já estamos conseguindo retomar o debate de revisão do novo ensino médio, mas eu penso na questão do ensino fundamental, da educação básica como um todo. A filosofia só está presente no meu estado, Ceará, no ensino médio. E em algumas escolas particulares e se não me falha a memória, somente 2 municípios há a presença da filosofia de 6º ao 9º ano. Mas por que a filosofia ainda se configura como um privilégio? Por que ela só está presente nos currículos da educação, do ensino particular? Por acaso, a filosofia ainda é tratada como um privilégio de elites? Então, assim, eu apresento essas questões ao longo do texto, né? Essa fala é apenas uma breve explanação de um artigo desse mesmo título, Filosofia na Escola, Subversão, Liberdade e Criação, pensando essas potências também e viabilidades da filosofia como uma forma de subverter essa lógica de controle e dominação. E se a filosofia carrega, né, em si esse potencial de ir além das superficialidades, de questionar, de criar conceitos, como os filósofos que eu estudo pensam. Então, é uma filosofia extremamente perigosa, é uma filosofia que por isso, não, considerando, né, toda essa análise histórica e todo esse projeto de autoritarismo, é possível compreender o quanto ela ameaça toda essa tentativa de manipulação e controle, essa tentativa de produção mesmo de vidas úteis, vidas somente para atender às demandas do capitalismo. Então, ainda pensando, né, nessa questão da sociedade de controle, que é um conceito apresentado pelo filósofo Gilles Deleuze, esse controle, essa sociedade de controle, que é o atual momento que nós estamos vivendo, esse ápice dessa forma de controle, ela vai pensar, vai ser pautada exatamente na vigilância, nessas estratégias de instituição da competição, do exame, inclusive, né, na escola. Como eu disse, a escola, a educação de forma alguma é neutra, e esses controles, eles vão se atualizando em dispositivos, né, cada vez mais elaborados, como, por exemplo, nessa lógica da eficácia que nós estamos sendo expostos continuamente, né, e nesse contexto cibernético, né, onde nós estamos sendo expostos a um individualismo cada vez maior, ou seja, cada vez mais dispersos e divididos, a sociedade de controle, ela, como essa máquina de controle, vai ganhando cada vez mais possibilidades de capilarização e força, né?
trazendo, por exemplo, a inteligência artificial, os dispositivos, eles evoluíram significativamente, né? E agora nós temos tecnologias que são capazes de executar tarefas que facilmente, de uma maneira muito mais eficaz até do que nós poderíamos executar, né? Então, assim, tudo isso somado a essa lógica também da observação, do controle, essa coisa do Big Brother que a todos observa, né? Antes essas diminuições, tirando realmente essas fronteiras que limitavam os corpos, para dar lugar a um contexto de comunicação instantânea e de grande quantidade de informações, entretanto, de pouca profundidade. Então, assim, a filosofia na escola precisa fazer esse diálogo e esse diagnóstico, não um diálogo no sentido de se aliar, mas um diálogo também no sentido de alertar, de atentar para essas questões, trazendo mesmo à tona tudo isso que nos aprisiona, que aprisiona a vida, que nos controla, que vai nos modulando constantemente. E assim, já me encaminhando para finalizar, né, mais uma vez, eu afirmo a potência da filosofia na escola, uma filosofia que permita os encontros, uma filosofia da não hierarquização de saberes, uma filosofia do diálogo com as comunidades, do diálogo com a diferença, do diálogo da diferença com a diferença enquanto singularidade, não enquanto oposição, e uma filosofia da criação, da liberdade e da afirmação da vida mesmo enquanto potência, e uma potência que não nega, inclusive, os problemas de seu tempo, e por isso mesmo luta e acredito que conquista. Obrigada. Finalizou, Gabi? Sim. Muito Obrigada, obrigada. gente. Mais uma vez, peço desculpa pela interrupção, mas muito obrigada. Eu acho que a nossa dinâmica seria 10 minutos, né, para podermos conversar um pouco com a proposta de trabalho da pesquisa da Gabi, é isso? Dizer que eu estou profundamente constrangida de não ter reconhecido o Janot, de Bárbara, Janot, desculpa. E não reconheci. E obrigado, Yuri, por ter conversado. Nós temos na sequência, acredito que seja já o Yuri, mas acho que nós podemos abrir esses 10 minutos, né? Senão acumula muitas informações, muitas questões. E eu queria, né, dar a gentileza para vocês iniciarem. Eu tenho diversas questões, mas vou tentar sintetizando enquanto vocês, se quiserem se inscrever ou até mesmo partilhar no chat, para dialogar com a proposta de trabalho da professora Gabriele, que é professora lá no estado do Ceará. Vou me inscrever, então, vou usar o poder aqui da palavra e vamos lá, né? Vou aproveitar a galera da diferença e colocar o pensamento em movimento, já que, né, podemos entender isso como Deleuze, como uma aula. Gabi, me permita chamá-la assim? Você fala, né, como resistir à questão. Beleza, obrigada, Nildo. Como resistir à questão dos afetos tristes, né? Eu queria que você pudesse sintetizar para nós, levando em consideração que tudo que você nos traz aí na sua contextualização, a disputa curricular, o currículo é sempre um espaço de disputa, né? Seja de vários lados aí sociais, a descontinuidade ela está posta, né? Ela faz parte da história da filosofia no ensino médio, no ensino fundamental. Fiquei bastante surpresa com a informação
então, sobre 2 municípios. Só queria que você me ajudasse a compreender melhor essa dinâmica de quantos municípios estamos tratando, né, que você traz aí 2. No Maranhão, nós temos também alguns municípios, é a mesma luta curricular. São Luís, desde 2003, está no ensino fundamental, anos finais. Mas a minha questão para você é, como resistir aos afetos tristes? Acredito que são os alunos que vão te ensinar isso. E como é que você está levando essa pesquisa quando ela encaixa nesse aspecto da intervenção com os alunos? Você quer levar esse arcabouço, essa discussão, para eles também trabalharem, propor algo? No campo da intervenção prática, do trabalho, ou do produto educacional, o que você está vislumbrando a partir de tudo isso que você nos trouxe nessa noite? Já passando para o meu querido professor aqui, o Anildo, né, que pediu a palavra também. Anildo, fique à vontade. Vamos fazer uma rodada para a Gabi responder a todas e todos, e todes também. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, eu sou aqui de Alagoas, eu sou professor de Educação Física e trabalho nas redes estadual e municipal aqui de Alagoas. A Franciele acabou de fazer essa intervenção, é bem próximo também, Franciele, dessa sua indagação com relação a Gabi. Porque, assim, a gente, no chão da escola, discute dia a dia todas essas imposições, essas mudanças, e era justamente isso. Eu queria que a Gabi pudesse falar para a gente também, contribuir, como é que a gente pode resistir no chão da escola, baseada nesse projeto macro, porque assim, a gente fala muito da BNCC, do novo ensino médio, e são coisas macros, melhor dizendo, desculpa, que parece que a gente, mesmo no chão da escola, no nosso local de produção, de pesquisa, produção humana, a gente fica meio que com as mãos atadas, tipo assim, a BNCC está aí, vocês precisam trabalhar, mas a gente precisa encontrar algumas formas de resistência, nem que seja sei lá, no HTPC, numa reunião, numa produção, e etc., com o nosso aluno. E eu sinto dificuldade de trazer para o dia a dia, como a Franciele, desculpa, Franciele, está sendo repetitivo, mas no dia a dia, como resistir, coisas simples do dia a dia, esse projeto de novo ensino médio e também alinhado à BNCC, né, que eu compartilho também com o que o Gabi falou, da questão do empreendedorismo, essas falácias todas. Mas eu queria alguns exemplos, não só da Gabi, mas de outras também que for colocar algumas posições aí, alguma coisa, nesse sentido, de algo mais prático. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uma rodada de 3, que 3 é o número da sorte das perguntas? Então, vou passar a professora Gabi para tentar dialogar aqui com as nossas questões. Então, boas questões, agradeço. Pensando a questão do como, né? Primeiro, não tem receita. Não tem receita porque a gente pensa a partir da singularidade e a partir das questões do seu plano, da sua vivência, dos movimentos, das intensidades que te atravessam, das questões que estão em jogo ali naquele momento. Entretanto, quando nós pensamos a questão da liberdade, é interessante ter em mente que ela não vai ser servida de bandeja, né? Então, se há algo que incomoda, que são as situações que nos despotencializam mesmo, as situações que parecem nos tirar horizontes possíveis, mas essas questões, na verdade, vão depender da sua potência de criação e de linhas de fuga, de
reversão das situações. E por isso que eu falo no campo da micropolítica, porque a nível de escola, a nível de sala de aula, né, pensando a questão que a professora Franciele me traz, em sala de aula, no momento que eu estou ali com os estudantes, o que é que eu escolho atender? Eu escolho atender aos anseios de um currículo. Eu tenho potência, eu tenho poder de escolha também, quando eu estou ali em sala de aula. Ou eu estou pensando em todas essas questões que eu trago aqui, em criação, em liberdade, em afirmação da vida. E aí, para pensar todas essas questões, eu vou somente pensar em levar conceitos, em repetir saberes, repetir questões que o currículo pede, ou eu vou considerar também todo esse conteúdo que vem dos estudantes, ou eu vou considerar suas situações de vida. E aí, eis o ponto, né, da filosofia em 50 minutos, hora aula. Gente, é absurdo. Se a gente reivindica uma qualidade da educação, uma qualidade do ensino, e, assim, toda essa dignidade que nós reivindicamos, é muito difícil disso tudo acontecer com apenas 50 minutos hora aula. Eu não sei como é, e aí eu faço a pergunta para os estados, para vocês também, como é essa situação aí nos estados de vocês. Mas muita coisa, sim, pode ser criada. Bom, eu penso que, não sei se eu estou respondendo bem a questão, mas a questão vem mesmo de se insurgir, de buscar mesmo as linhas de fuga, o que é, na verdade, não somente o que é possível, mas com vistas também do que parece impossível naquele momento. Passar para o José Carlos, que levantou a mão. Gabi, primeiro, parabenizar pela sua fala, que é bem incisiva, bem firme, né? Então, passa uma sensação de resistência mesmo, né? Eu acho que nos últimos anos a palavra que mais utilizamos foi a palavra resistência, né? Principalmente na tentativa de permanência de alguns espaços, né? Sobretudo no ambiente escolar, e também nas ruas, né? Porque praticamente nós fomos encurralados aí por uma violência desmedida, e eu falo aqui do Sudeste, eu estou no Espírito Santo, e não é novidade para todo mundo, aqui sempre foi um reduto, né, de maioria bolsonarista, né? Então, acho que não teria problema algum em falar a respeito disso, e de me manifestar também nesse sentido, com propriedade de causa, digamos assim, né, porque era uma violência até então com a sensação de impunidade, né, casos de pessoas armadas circulando, ameaçando, perseguição a professores também dentro do ambiente escolar, por membros de Câmara de Vereadores, deputados, e assim, e de casos assim, inclusive em uma das escolas que eu trabalho. Você falou a respeito do tempo de 50 minutos, eu te perguntar, porque aqui para a gente, né, esse tempo de 50 minutos ele foi dobrado, né, 2 aulas de 50 minutos em uma série, né, mas só tem na primeira série também. Os seus 50 minutos aí, ele é nas 3 séries, pelo menos, ou eles também reduziram? Porque a sua fala, né, o seu trabalho também, acho que vai bem, o meu corrobora bem com o seu, né, dentro dessa temática de espaço, de lugar, né. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa estrutura, né, porque a mim interessa bastante saber das estruturas curriculares, porque como a BNCC deixa aberta, né, a distribuição das disciplinas pelos estados, então ficou algo muito, digamos assim, subjetivo, a depender, inclusive, da gestão, né, do estado em questão, né. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tempo de aula nas turmas, como é que você vê essa questão também da distribuição do currículo, uma vez também que
com essas últimas notícias agora, dessa chamada aí, né, que eu estou já chamando de contra-reforma do ensino médio, ou pelo menos o início dela, fala sobre, né, o recuar das eletivas, a reformulação dos itinerários, né, porque não sei você como é que está a sua sensação em relação aos conteúdos, sobretudo, que são cobrados no ensino, no Enem, né, porque aqui eu tenho duas experiências, uma que é o ensino de filosofia nas escolas privadas e o outro na escola do Estado, nas escolas do Estado, que é completamente diferente, são duas realidades, é como se eu tivesse no Estado, no ADES e na escola privada, não vou dizer que é nos Campos Elíseos, não, mas eles estão numa condição bem melhor, e quase que né, um entre-espaço aí nessa relação. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa sua dinâmica, né, de ensino do seu labor aí mesmo. Gabi, antes de você trazer para nós aí o panorama das séries, o Luiz também gostaria de contribuir, aí a gente passa para você, pode ser? Beleza. Luiz. Obrigado, professora Franciele. Boa noite a todos e todas, mais uma vez. Na verdade, para não fazer uma segunda pergunta, eu vou só apimentar a questão que o colega José levantou. Eu sou do estado do Paraná, e para além da gente falar do ensino de filosofia ou da filosofia no ensino médio, o meu lugar de fala é a educação de jovens e adultos. E se nós falamos que o ensino de filosofia ela já é complicada no ensino regular, vocês conseguem imaginar 50 minutos ou 2 aulas em 4 meses? Em 4 meses. Porque daí nós não temos... desculpa, minha falta de educação. Parabéns pela tua pesquisa, pela tua fala. Bacana, potente mesmo. Acho que nós precisamos demais pensar no currículo para o ensino de filosofia. E é uma questão muito cara também em pensar o quanto que foi se desconstruindo o ensino de filosofia, principalmente do lugar que eu estou falando, que é a educação de jovem e adulto. Em 2010, nós tínhamos 4 aulas de filosofia na EJA. Em 2017, nós passamos para 3, e agora com a reformulação da BNCC, que a EJA ela nem está na BNCC, ela nem está prevista lá, mas mesmo assim ela interferiu no currículo da EJA, mesmo não sendo prevista, e deixou a EJA, pelo menos não extinguiu a filosofia da EJA, mas deixou a EJA com duas aulas em 4 meses, e para o ano que vem tem uma proposta que dessas 2 aulas, 80% dessa carga horária, ela pode ser EAD. E aí, como pensar em trabalhar filosofia com 80% dessa carga horária em EAD? Mais uma vez, grato pela fala, parabéns, e só quis apimentar mais a reflexão que o José está nos propondo. Obrigado, professora Gabi Franciele. Obrigada, Luiz. Vou passar a palavra à professora Gabi para também já finalizar esse nosso momento de debate sobre a proposta de pesquisa dela lá do Profilo da Universidade Federal do Ceará. Gabi? Conseguiu apimentar muito bem, viu, Luiz? Porque esses elementos que tu trazes aí mostram exatamente o quanto não é um objetivo desses movimentos que estão permeando a educação, de fato, fazer com que a filosofia seja um direito respeitado. Inclusive, eu trago essa questão da filosofia enquanto um direito, né? E, assim, esse trabalho não é o meu tema de pesquisa no mestrado. A minha tese, na realidade, é sobre a filosofia
na educação básica, no ensino, mais precisamente no ensino fundamental. Entretanto, eu penso que é interessante, não posso me eximir desse debate tão urgente que é da reforma do ensino médio, né? Então, ele é só um dos temas abordados ao longo de todo o artigo, né? Que isso foi só uma prévia do trabalho que eu apresentei aqui para vocês. Mas, olha, a filosofia, ela está de modo precário. Eu acho que eu não percebo a maneira como eu falo, talvez tomada de uma certa revolta, mas é porque não tem como não se revoltar com uma situação dessas, com essas várias situações que a gente vem pontuando, e quando a gente vai conversando, elas vão se ampliando, como nesse caso da EJA, que não foi sequer contemplada na BNCC, né? Não sei, o que é, obviamente, um projeto. Qual é o interesse que se tem em trabalhar na EJA? A escola que eu trabalho finalizou o turno da noite já, que já acontecia há muitos anos, mas ano passado esse turno já encerrou, não existe mais. E essa contraproposta do EAD me parece ainda mais absurda, e, claro, nós sabemos que tem toda a questão das verbas, dos investimentos, porque não é interessante trabalhadores, já que a EJA, em sua maioria, é composta por pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar por N motivos, então, pessoas trabalhadoras terem direito a terem o acesso a uma escolarização, a um pensamento, né, crítico, não somente crítico, mas um pensamento de vida, né? Trago essa concepção de filosofia, não somente voltada à crítica, mas também voltada à criação de vida. Então, assim, gente, isso tudo é catastrófico, e eu acho que por isso esse tom revoltante, revoltada, porque esse momento que nós estamos de contra-reforma é um momento estratégico em que todas as maneiras que nós temos, né, de nos posicionar com nossas pesquisas, penso eu que elas são já também uma forma de luta muito forte e de resistência a tudo isso. Afinal, a filosofia, ela se faz nesse grande coletivo, nessa grande rede de pensamento.